Qual a melhor estrutura de LLC nos Estados Unidos para quem é um empreendedor digital, tá? Esse vídeo aqui é para você que tem um negócio digital e quer internacionalizar, quer montar uma estrutura internacional para faturar em moeda forte, né, em dólar, e tem dúvidas de qual é a melhor estrutura aqui para você, tá? Então, meu objetivo aqui é que você entenda se realmente é para você ou não abrir uma LLC nos Estados Unidos e se faz sentido para o seu tipo de negócio, para a sua operação ou não, tá? Primeira pergunta que eu quero responder é: você realmente precisa abrir uma empresa nos Estados Unidos? Vamos entender aqui agora quando faz sentido e quando não faz sentido. Primeiro, não faz sentido para você se você vende apenas no Brasil, se você não pretende internacionalizar, se você não tem um negócio ainda validado e se você não precisa receber em moeda internacional, tá? Tudo que eu vou falar aqui não é para você se você se enquadra nesses critérios aqui. Agora, é para você, pode fazer sentido se você tem um e-commerce, operação de dropshipping, se você tem uma operação de infoprodutos aqui globais, né? Se você tem uma consultoria internacional, se você até não internacional, tá? O modelo de consultoria funciona aqui também, até se você vende serviços vende consultoria para o Brasil também. Serviços digitais, se você tem um SaaS ou se você é um desenvolvedor, um programador e presta serviços também para empresas americanas, também funciona muito para você. Se você tem uma agência, isso aqui é mais raro, mas normalmente tem o pessoal que tem agência e vende ali internacional, né? Se você tem clientes internacionais e se você quer ou precisa ter um recebimento ali em dólar, aí sim, toda essa estrutura que eu vou falar aqui, ela vai funcionar para você, tá? LLC, ela tem que ser vista como uma estrutura e não como um objetivo. Tem muita gente que pensa, eu preciso abrir uma LLC e vai e abre uma LLC. Mas esse não tem que ser o seu objetivo. O seu objetivo tem que ser entender o seu cenário, entender a sua estrutura, entender o que você precisa para a gente montar aqui qual vai ser a melhor estrutura para você, tá? Então, LLC, ela não é o objetivo. A infraestrutura que é, tá bom? Então vamos lá para o próximo. Abrir a LLC, ela é só uma parte, tá? Porque aqui você pode ver que existem muitas outras coisas ao redor da LLC, tá? Muita gente abre a LLC sem entender isso. Mas quando você vai abrir uma LLC, você tem que analisar, tem que entender, e esse é o objetivo aqui desse vídeo, quero te fazer entender alguns pontos, sobre qual o melhor estado para você abrir a sua LLC, pensando no futuro. Qual o melhor... Aqui o A-Number, ele seria o CNPJ da sua empresa, né? Tem muita gente que tem problema em conseguir o A-Number, porque o processo do americano é totalmente diferente do processo do não americano, né? Do não residente nos Estados Unidos. Chega a ser um processo até arcaico, por quê? O americano, ele simplesmente entra no site e consegue abrir. É igual abrir um MEI no Brasil. Você entra no site lá, daqui a pouquinho já está pronto. Já para o não residente é totalmente diferente, tá? É um processo normalmente demorado. Para quem não tem o conhecimento, não sabe fazer da maneira correta, pode ser, em alguns casos, demorar mais de meses para chegar, tá? Já tive muitos clientes aqui que pediram minha ajuda que o A-Number demorou 2, 3 meses para sair. Aqui com nós, por exemplo, em alguns casos, em 2 dias já está pronto. Tá? Endereço americano. Essa questão do endereço é o que dá muita dor de cabeça em muita gente que abre a LLC, tá? Tem que ser um endereço específico para abertura da LLC. Se você abre com um endereço genérico, com um endereço qualquer, você muito provavelmente vai ter problemas com conta de banco, você vai ter problemas com gateway de pagamento, vai ter uma série de problemas ali. Em alguns casos, a pessoa tem tanto problema que ela tem que fechar a LLC e abrir uma nova. Tá? Porque isso do endereço aqui é de extrema importância. Eu vou até colocar uma estrelinha aqui, porque isso aqui é uma das coisas mais importantes quando você vai abrir uma LLC. Gateway de pagamento está muito atrelado também com o banco, né? Os processos são similares ali para aberturas, tá? Dependendo do seu endereço, você não consegue nenhum nem outro.
Então, isso aqui é um ponto de atenção também. A questão da escolha do estado também é uma questão muito importante relacionada a bancos e gateways de pagamento também. Então, tem que ser a escolha específica, tá? Depois eu vou falar um pouco mais ali para frente sobre os estados. Então, são 2 pontos de atenção aqui também, tá? ITIN Number, ele é importante para algumas ocasiões específicas, se você for utilizar algum gateway de pagamento, algum banco especificamente, ele seria um CPF do estrangeiro, tá? O americano tem o SSN, o estrangeiro tem o ITIN, tá? As declarações nos Estados Unidos existem uma série de benefícios fiscais, se você não mora lá e não tem uma operação física lá dentro, mas todos os anos tem que fazer as declarações, senão as multas lá são pesadíssimas, tá? As renovações também são muito importantes, né? Que é a renovação do endereço, é a renovação do estado, tem uma série de renovações aqui que tem que ser feita todos os anos. Se você não faz, sua empresa ela pode acabar sendo fechada, né? Outro detalhe aqui é a contingência. Muita gente tem problema com banco, tem problema com gateway de pagamento, muito relacionado a endereço, muito relacionado a estado também. Então aqui essa questão da contingência ela é muito importante para você manter a sua LLC ao longo do prazo, ao longo do tempo, né? E contingência eu falo de ter algumas opções de banco, de ter outras opções de gateway de pagamento. Em alguns casos específicos é mais raro, tá? Provavelmente não é o seu, mas em alguns casos a pessoa tem várias LLCs, né, para estar utilizando na estrutura, tá? O maior problema da LLC não é você conseguir abrir, porque para abrir uma LLC é muito simples, vamos dizer assim, né? O maior problema é você montar uma estrutura que vai continuar funcionando depois e que não vai te dar dor de cabeça, tá? Isso daqui é o mais importante de tudo. Uma LLC, se você chega para mim e fala, Gabriel, eu quero abrir uma LLC em Wyoming, tá bom, vamos lá, vamos abrir, ok, rapidinho tá pronto. Agora, o porquê você quer uma LLC em Wyoming? Você realmente precisa de uma LLC em Wyoming? Qual que é o seu tipo de negócio? Qual tipo de banco você vai utilizar? Qual tipo de estrutura você vai utilizar? Qual gateway de pagamento você vai utilizar? Para a gente entender qual a sua operação, onde você vai vender, onde você reside. Tem um cenário muito grande aqui que a gente precisa analisar, tá? Antes de você abrir a sua LLC, porque a abertura da LLC é só uma parte, tá? Tudo isso daqui que está ao redor dela é o que realmente importa, tá? E como a estrutura funciona? O seu cliente, ele vai comprar de você através do seu gateway de pagamento. Então, tem muita gente que utiliza a Stripe, eu mesmo utilizo a Stripe, tem muita gente que utiliza a Shopify Payments e tem alguns outros gateways de pagamentos também, que normalmente o pessoal utiliza mais esses dois aqui, tá? Stripe e Shopify Payments. Normalmente, quando é o prestação de serviços, consultores, acabam utilizando mais a Stripe. Quando é e-commerce, quando é dropshipping, acaba utilizando mais a Shopify, tá? E aí, nesse caso, então, o cliente ele vai comprar de você através do gateway de pagamento, tá? Você vai receber na sua LLC, né, no seu EN, que seria o seu CNPJ, através da sua conta bancária. E aqui em conta bancária, normalmente a gente abre um Mercury, uma Wise, uma Pioneer, tem uma série de outros bancos aí digitais, tá? No caso de fintechs, para estruturação aí da sua LLC, tá? Da sua operação bancária, né? E também tem os bancos tradicionais, mas eu entro mais nesse detalhe mais para frente, tá? E aqui a operação da sua LLC, que seria a questão de manutenção anual, que envolve as declarações, tem que ser feita todos os anos, as renovações, renovação do estado, por exemplo, renovação do agente registrado, do endereço, tá? Aqui tá atualizações, mas normalmente se você precisar fazer alguma troca de endereço, alguma coisa do tipo assim, né? Aí tem algumas manutenções ali avulsas, né? Que não é todo mundo que vai fazer, tá? Então, basicamente, essa é a estrutura da sua LLC. O cliente, ele paga para a sua LLC através ali do gateway de pagamento, né? E isso você vai receber no seu banco e você vai declarar depois e fazer todas essas
manutenções aqui na sua LLC para manter ela ativa, tá? Então, todo esse faturamento que passa na sua LLC, ele vai ser declarado todos os anos nos Estados Unidos, tá? E uma empresa aberta, ela é diferente de empresa mantida corretamente. Coloquei essa frase aqui porque muita gente acha que é só abrir a LLC, mas você tem que fazer uma série de coisas aqui para manter ela todos os anos ativa, sem problemas, tá? Porque se você deixa de fazer algum desses pontos aqui, sua empresa pode ser fechada. Seu banco, fechada que eu digo, ela fica inativa no sistema do Estado, tá? Você pode tomar uma multa da Receita Federal Americana, você pode ter a sua conta de banco, seu gateway de pagamento fechado, tá? Inúmeros problemas que você pode ter ali, tá? E se a sua única conta de banco for bloqueada amanhã? Isso aqui eu coloquei porque isso é algo que acontece muito, tá? Bloqueios bancários. Principalmente em bancos fintechs, nesses bancos aqui que eu comentei, tá? Acontece muito por quê? Normalmente por conta disso aqui, ó. Endereço, tá? Isso aqui acontece demais. E em alguns casos também em questão de operação, tá? Porque às vezes a pessoa está infringindo alguma diretriz ali do banco, da fintech e acaba tendo conta bloqueada. Mas quando isso acontece, normalmente você não descobre, você não fica sabendo como a conta foi bloqueada ou por que a conta foi bloqueada, tá? Ela simplesmente é bloqueada e aí você acaba perdendo sua conta bancária ali. E aí nesse caso aqui está o caminho frágil, né? O caminho errado que você não deve seguir, que é ter uma LLC, ter um banco só, e aí se você é bloqueado, você fica sem nenhuma alternativa. Agora o caminho correto, o caminho certo, é você ter a sua LLC, você tem o seu banco principal de utilização, você tem o seu banco secundário, e aí você tem a sua alternativa preparada. No meu caso, por exemplo, me usando de exemplo aqui, eu utilizo muito o Mercury, é o meu banco principal, né, minha fintech principal, e eu tenho uma série de outros bancos aqui secundários que eu uso como contingência. Então, tenho várias outras fintechs, eu devo ter uns 5, 6 bancos aqui no total, tá? Então, se eu tiver problema com algum banco, por exemplo, caiu aqui meu banco principal, eu passo meu faturamento direto para o banco secundário. Meu gateway de pagamento, que eu uso a Stripe, vai me repassar, só mudo lá, ela repassa para mim direto aqui para o banco secundário, tá? E aqui entra as diferenças que eu tinha comentado, que é entre fintechs e bancos tradicionais, tá? Nos bancos fintechs, normalmente as aberturas são bem mais rápidas, elas são boas para operações práticas, né? Vamos dizer assim, você consegue criar inúmeros cartões digitais para contingências ali de anúncios e tudo mais, e é o mais recomendado para começar, tá? Porque é o banco mais tranquilo e fácil de você iniciar. Já os bancos tradicionais, eles são um pouco mais chatos, porque eles envolvem uma análise individual, ou seja, a gente apresenta a sua empresa para o banco, a sua operação para o banco, e o banco tradicional ele tem que analisar ali individualmente para saber se ele vai aceitar ou não. Então a abertura é mais complexa porque envolve uma série de intermediações e é para estrutura mais maduras, ou seja, você já tem que ter uma empresa faturando, movimentando para conseguir abrir num banco tradicional. Já nas fintechs, não. Abrindo uma LLC nova, você já consegue, já está iniciando um banco digital, tá? Não espere perder o seu banco para procurar o segundo, porque às vezes demora para você conseguir abrir uma conta de banco. Em alguns casos, a maioria dos casos, é rápido nos fintechs, mas às vezes leva alguns dias, algumas semanas ali, em alguns casos, né? Então, já tenha outras opções, tá? De banco. Um documento não serve para tudo. Então, aqui a gente tem algumas questões que são muito importantes, que eu comentei, que é o endereço da LLC, tá? O endereço ele tem que ser diferente do endereço do agente registrado, tá? Ele tem que ser diferente. Se você usa o agente registrado, para você entender, ele é um endereço também, só que é um endereço para recebimento de documentações legais, como processos e intimações. Já o endereço operacional é o endereço que vai ser utilizado no banco, nos gateways de pagamentos. Eles têm que ser diferentes, tá? Não podem ser iguais, porque se for iguais, você vai ter problemas também, tá? Cada banco tem seus próprios critérios, então pode acontecer de você ter uma conta rejeitada em um banco e aí tem que abrir em outro banco, cada um tem seus próprios critérios ali, tá?
E as verificações exigem documentações específicas. Então, principalmente relacionada a bancos e gateways ali, dependendo do banco e gateway que você vai utilizar, vai ser necessário alguma documentação específica ali. Gateway de pagamento. Normalmente o pessoal mais utiliza, como eu comentei, Stripe, Shopify Payments, tá? Tem alguns casos que utiliza PayPal também, tá? Então, cada plataforma aqui vai ter seu próprio compliance, que é suas próprias verificações também, vai pedir suas próprias documentações específicas e alguns critérios específicos. Aqui entra o IT Number. O IT Number, ele seria tipo um CPF para pessoa, uma documentação fiscal para pessoa física estrangeira. O americano vai ter o ITIN, o estrangeiro pode tirar na verdade o americano tem o SSN e o estrangeiro pode tirar o ITIN, tá? Então é uma identificação fiscal individual, é um CPF ali para você. Ele não é obrigatório, mas em alguns casos, né, ele vai ser útil em alguns cenários específicos, que é o caso de Shopify Payments, ele pode ser importante se você vai utilizar, e PayPal, ele vai ser importante também se você vai utilizar. Se você vai utilizar Stripe, não precisa ter ITIN, tá? Não tem necessidade. Eu uso Stripe há muito tempo já, e agora que eu estou tirando meu ITIN, porque eu não tinha necessidade antes. Agora eu estou tirando para outras questões, tá? O Stripe funciona perfeitinho ali sem ITIN. Então ele não é obrigatório. Mas se você vai utilizar esses outros dois aqui, ele pode ser importante para você, tá? E o ITIN não é um visto, tá? Eu coloco isso aqui porque muita gente me pergunta, muita gente confunde, né? Ah, o ITIN é um visto, ele me dá direito a um visto americano, não tem nada a ver, tá? O ITIN é um CPF estrangeiro ali para facilitar suas operações nos Estados Unidos. Basicamente isso, tá? A estrutura precisa ser pensada como um conjunto, tá? Então, lembra que eu comentei aqui, ó, da estrutura? Cada detalhe é importante, então não tem como eu falar para você aqui, ah, você precisa disso, precisa daquilo. Tem que ser analisada, tem que ser pensado com base na sua operação, no seu tipo de negócio, tá? Agora vamos falar aqui sobre os estados americanos para abertura de LLC. Muita gente tem essas dúvidas, tá? Já para iniciar, não existe o melhor estado. Não tem um melhor, não tem um pior. Tudo tem que ter um contexto. Então, eu tenho que entender qual o seu tipo de negócio, qual o seu tipo de operação para te recomendar o melhor estado aqui, tá? Mas, basicamente, a gente consegue resumir, eu fiz um resuminho aqui sobre cada estado. Então, o estado de Wyoming, ele vai ser ótimo para quem tem operações digitais, quem quer privacidade, é um estado que tem o anonimato dos sócios, quem quer um custo mais competitivo, um custo mais em conta ali para abertura. New México vai ser o mais barato de todos para você abrir e manter anualmente. Ele é para alguns serviços específicos, não vai ser para todo mundo, tá? E ele não tem tanta credibilidade, tá? Então, dependendo da sua utilização ali, ele pode não ser interessante para você, tá? Na maioria dos casos, Wyoming acaba sendo o mais interessante, mas como eu falei, tem que analisar a sua questão, porque tem outro estado aqui que também é mega interessante, que é o estado da Flórida. O estado da Flórida, ele tem muita transparência pública, tá? Isso aqui é uma das coisas mais fortes no estado. E ele também te dá muito acesso à presença no mercado americano, tá? Até para ajudar em crédito e tudo mais. Mas ele não tem a privacidade, que é o caso de Wyoming aqui. Então, por isso que tem que analisar qual é o seu objetivo, né? O que você está buscando, tá? Delaware, por muitos, é muito falado, é muito um dos estados mais famosos aí para abertura de offshore, né? Abertura de empresas. Só que ele não vai ser para todo mundo, tá? Nem sempre é necessário. Na maioria dos casos, 99%, não recomendo o Delaware. Delaware, ele é recomendado se você tem uma startup, se você vai captar investimentos nos Estados Unidos, tá? Se você é uma startup, vai ser interessante para você. Se você não é uma startup, nem pense, porque é um estado burocrático, tá? Para você entender, só eu falar que não faça, mas é um estado muito burocrático, muito chato, muito demorado, fica mais caro de todos esses outros aqui, é o estado mais caro. Se você precisa fazer qualquer coisinha, tem que pagar e fica alguns meses. Na verdade, qualquer estado tem que pagar, né? Só que Delaware é bem mais caro, é tipo 4, 5 vezes mais caro que os outros e demora 4, 5 vezes mais que os outros, tá? Então, só faz sentido se você é uma startup. Se você não é uma startup, não faz sentido para você aqui, tá? Então, aqui, tipo de negócio.
qual o seu objetivo, qual banco, qual gateway, e a gente consegue estruturar aqui a sua LLC pensando no futuro, tá? 7 erros que custam muito caro se você vai abrir a sua LLC. O primeiro, abrir porque viu alguém te recomendar. Alguém falou, eu abri em tal estado, abre lá também. Isso aqui é um erro gigantesco. Não faça isso. Tem que entender o seu objetivo e o seu tipo de negócio antes de escolher qual o melhor estado, tá? Escolher pelo menor preço. Isso aqui acontece muito. Então, uma das minhas maiores fontes de clientes aqui é a pessoa que abriu a LLC com outra pessoa, pagou baratinho, né? E acaba tendo inúmeros problemas, porque como eu comentei em tudo aqui que você está vendo, tem uma série de especificações. Não é só você entrar lá, falar, eu quero abrir e pagar baratinho e fazer, tá? Tem que analisar uma série de coisas. Se você vai pelo menor preço, normalmente menor preço é menor, não tem bom atendimento, não tem uma boa consultoria ali, não tem uma boa análise do seu negócio, do que você precisa, e não vai te dar um bom suporte, tá? Normalmente é isso aqui que acontece. Menor preço é péssimo suporte. Outra questão, misturar dinheiro pessoal e da empresa. Isso aqui é um erro muito grande, tá? Então, só esse tema aqui já daria uma aula enorme só explicando sobre isso daqui. Então, é um ponto também que é um erro muito comum, tá? Operar com apenas um banco. Isso aqui eu já expliquei para você ali, você já entendeu que isso é um risco enorme. Usar endereço sem entender limitações é aquilo que eu comentei do endereço. Se não for o endereço correto, você pode não conseguir banco, não conseguir gateway. Em alguns casos a pessoa tem problema até tem que fechar a empresa e abrir outra, tá? Ignorar declarações e renovações. Se você não faz as declarações e renovações, como eu comentei, sua empresa pode ficar inativa, ser fechada, perder banco, perder um monte de coisa. E o último aqui é abrir primeiro e pensar depois. Isso aqui é um erro mais clássico e mais comum, né? A pessoa simplesmente abre e depois vê que abriu no estado errado, abriu com o endereço errado e fez um monte de coisa que no final vai acabar pagando 3 vezes mais o valor para consertar. A LLC, em alguns casos, é mais barato abrir uma nova, tá? E fechar a atual. Barato na abertura pode virar caro na correção, que eu comentei aí, tá? Muito cuidado com esses erros, tá? O plano certo. Plano certo, fiz até um checklistzinho aqui para você. Primeiro, o que você vende? A gente precisa entender isso. Qual é o seu objetivo, né? Para quais países você vende? Onde os seus clientes estão? Qual gateway de pagamento você vai utilizar? Como você pretende receber na sua empresa? Como você precisa ter uma contingência? Você não precisa ter contingência? Onde você quer levar aí o seu negócio para os próximos 14, 12 meses, tá? Sem essas perguntas aqui, fica difícil de eu conseguir te recomendar qual a melhor configuração específica para você, tá? E o fluxo aqui do plano correto, tá? Se você quer isso daqui, você quer falar comigo diretamente, me chama no WhatsApp, tá? Fala diretamente aqui comigo. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, tem uma descrição aqui com o link do meu WhatsApp para você falar diretamente comigo. E se você está vendo por algum lugar, provavelmente você tem acesso também ao meu WhatsApp para me chamar aí, tá? E o fluxo aqui correto, e é o que eu faço, primeiro fazer esse diagnóstico, então eu vou te fazer uma série de perguntas, talvez não todas essas, depende do seu tipo de negócio, né? Mas eu vou te fazer uma série de perguntas ali para entender a sua operação, para te recomendar qual o melhor estado, baseado aqui nas centenas de clientes que eu tenho em inúmeros tipos de negócios variados. Então, eu vou conseguir te recomendar qual o melhor estado, qual a melhor operação está funcionando para o seu tipo específico de negócio, para depois a gente estruturar a sua empresa, que é fazer a abertura da sua LLC, do seu INAMBR, né, do seu CNPJ, com o endereço americano correto, fazendo também as contas de bancos, né? A gente abre conta de banco aqui, seja no banco fintech ou no banco tradicional, vendo o que vai ser melhor ali para você, tá? Te ajudo também no gateway de pagamento, dependendo do que você vai utilizar ali, muda, né, a estrutura. Então, às vezes você vai precisar de uma Shopify Payments, muda um pouco as estruturas. Às vezes você vai utilizar um Stripe, que é um pouco mais simples. Então, depende aqui também para eu levar em consideração na estruturação aqui para você. Contingência, né? Se as contas de banco, se você vai precisar de quantas contas de banco, se uma
é o suficiente? Creio que não. Ou 2, ou 5, enfim. Ou também se você vai precisar só de uma LLC, 2, 3. Tem gente que fecha um pacote comigo aqui para abertura de várias LLCs e também toda a manutenção, tá? Aqui eu vou sempre te lembrar de estar renovando em dia, de estar fazendo a declaração dentro do prazo, porque tem muita gente, como eu comentei ali, do preço barato, não tem o suporte, não sabe que tem que fazer declaração, não sabe que tem que fazer renovação, não tem aquele lembrete da pessoa, ó, tem que renovar isso, tem que fazer aquilo, e acaba tendo multas, problemas, empresa sendo fechada, e a multa, no caso, se você não faz a declaração federal, é $25.000, tá? Então, tem que prestar muita atenção. Sinceramente, é raro ver alguém tomando essa multa, mas pode acontecer, tá? Se você quer estruturar sua operação, fala comigo. Como eu comentei aí, meu WhatsApp vai estar à sua disposição para a gente conversar e eu estruturar a sua abertura da sua LLC da maneira correta, te explicando tudo como que funciona e abrindo ali especificamente para o seu tipo de negócio, tá? Se você já tem uma LLC e você já percebeu, opa, tem alguns pontos de atenção aqui que eu não sei se tá certo, se não tá, fala comigo também, tá? Eu faço uma revisão ali na sua estrutura, a gente vê, analisa se está tudo certinho, se tem algum ponto de atenção, se tem alguma coisa que precisa melhorar. Beleza? Só me chamar e a gente troca essa ideia e eu te ajudo na estruturação da sua empresa, tá? Beleza, pessoal? Esse vídeo foi para isso então. Espero ter clareado aí para você, te trazido um pouco de clareza sobre como que funcionam esses processos. E se você precisa de um auxílio, estou sempre à disposição. Você pode falar diretamente comigo, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.